Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 5 de outubro de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, JR, aos nossos ouvintes e aos nossos debatedores, aos ouvintes atentos, sabem que o WhatsApp 96803-8319 é o número para poder mandar aqui o nome do seu pastor e o nome da sua pastora que estão fazendo aniversário hoje e amanhã, que aqui no Debate 93 a gente comemora orando pelo seu pastor e pela sua pastora. Manda agora aqui pra gente pela 93 FM, nosso WhatsApp é o 96803-8319, 96803-8319. E hoje, gente, de forma especial aqui, durante o nosso Debate 93, nós vamos estar sorteando pra você aqui pelo nosso WhatsApp o livro Silas Malafaia em Foco, o que pensa o pastor mais polêmico do Brasil sobre os mais importantes temas da atualidade. Um lançamento nós temos aqui hoje aqui em mãos, e você que participar com a gente pelo nosso WhatsApp aqui da 93 FM vai receber 2 livros. Nós vamos estar aqui dando 2 livros e os 2 livros já serão assinados e dedicados a você, com uma dedicatória especialmente feita pelo pastor Silas Malafaia aqui ao vivo, e você vai poder posteriormente pegar o seu livro aqui já com o seu nomezinho. Então manda aqui pra gente o 96803-8319 pelo WhatsApp da 93 FM dizendo: eu quero o livro, eu quero o livro, eu quero o livro, eu quero o livro. E aí você vai participar com a gente aqui do nosso Debate 93 de hoje. O que é, Marcela? O WhatsApp coloca hashtag eu quero o livro e manda o seu nome pro pastor Silas. Isso é fundamental. E outra coisa, escreve o nome direitinho, tem um acento, pra ficar bonitinho, pra não ter problema. O pessoal achar esse livro você não assinou pra você não, isso é invenção sua. Muito bem, minha gente, já temos aqui a participação dos nossos ouvintes com a hashtag eu quero o livro. Quero agradecer o carinho da sua audiência, que bom que você tá aqui com a gente, que seu dia hoje será muito bom, viu? Não começou bem, vai melhorar com a graça do Senhor, tudo vai melhorar. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente, já anunciamos aqui a presença do pastor Silas Malafaia. Pastor Silas Malafaia, muito bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93. Bom dia, saudade de você, JR, com honestidade, com um coração aberto, saudade aqui dessa 93, uma rádio espetacular que tem contribuído para a consciência, para conhecimento do povo de Deus, e prazer estar aqui com esses amados aqui, gente de Deus, gente que sabe das coisas. Alegria tê-lo aqui conosco também, pastor. Pastor Djalmir da Cunha, muito bom dia, pastor, seja bem-vindo. Tá estreando um penteado novo, é hoje o senhor tá estreando ou não? Você tem que sempre implicar com o meu penteado. Não, mas o de hoje tá especial, tá especial. É um prazer estar aqui, um abraço, estar aqui com os nossos debatedores, que Deus nos abençoe e nos use aqui através desse microfone. Fábio Guimarães, economista, já esteve conosco aqui anteriormente. Fábio, bom dia, bem-vindo, querido. Bom dia, JR, bom dia, família 93. É sempre um prazer estar aqui debatendo e conversando um pouquinho sobre as questões cotidianas, e um prazer estar aqui com o pastor Djalma e com o pastor Silas Malafaia. Maravilha, são 11h07. Você participa com a gente aqui pelo nosso WhatsApp 968038319. Nós vamos falar sobre do assunto do dia, as questões que nós precisamos levar em consideração com toda a firmeza e certeza que envolve a política, que envolve a Bíblia. Nós temos conversado regularmente sobre vários temas que estão conectados à vida pública, a uma questão de cidadania, a uma temática, e eu vou começar colocando um tema suave aqui, as questões mais polêmicas do Brasil.
e que estão em discussão hoje e a conexão delas com as eleições, seja no âmbito do executivo, ou seja, presidente, governador, ou no âmbito legislativo. Aí nós estamos falando de deputado estadual, deputado federal e senador. Por exemplo, a questão que envolve o aborto, a questão da ideologia de gênero, escolas sem partido, legalização das drogas. Desses 4 temas aqui, todos eles foram perguntados aos candidatos ao governo do estado que aqui estiveram. Os primeiros colocados nas pesquisas que puderam estar aqui. Todos os nossos ouvintes, todos os candidatos foram perguntados pelos nossos ouvintes sobre esse assunto, que prova que o nosso ouvinte quer saber a opinião das pessoas sobre esse assunto. Então eu pergunto aos nossos queridos debatedores, começando com o pastor Silas Malafaia, esses assuntos, pastor Silas, a conexão desses assuntos com as eleições hoje, em todas essas esferas. Então não estamos falando de aborto, a importância do candidato, seja para que cargo for, ele ser favorável, contrário, isso tudo do ponto de vista bíblico, do ponto de vista espiritual. Bom dia e vamos lá. Deixa eu dizer uma coisa para você, JR. As nossas bandeiras, elas não são bandeiras exclusivamente de viés religioso. As nossas bandeiras têm um viés sociológico muito poderoso. Por exemplo, erotizar crianças, ideologia de gênero. Pela minha formação, a criança, ela não sabe distinguir entre ordenança, sugestão e informação. Por isso que existe classificação indicativa na Constituição, para proteger esse pequeno cidadão em desenvolvimento. O Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, que no artigo 12, inciso 4, diz que pertence aos pais o direito aos pais da educação moral e religiosa. Então, nós não podemos abrir mão de que a escola venha querer desempenhar um papel que é da família. Porque isso, JR, isso parte do marxismo cultural, que quer destruir o paradigma, né, o modelo cristão, judaico-cristão da sociedade, né, ocidental. Então não é uma questão de discurso religioso. A questão do aborto... Aborto é matar uma vida. O que é o aborto? O massacre dos poderosos sobre os indefesos que estavam vivos esperando a hora certa de nascer. Na gestação, o agente passivo é a mãe e o ativo é o pequeno bebê. Eu não gosto de chamar de feto, eu gosto de chamar de pequeno bebê. A verdade é que o pequeno bebê no útero da mãe não é prolongamento do corpo da mulher. Aqui é que está a questão. Não é um prolongamento do corpo da mulher. É um ser independente, em simbiose, esperando o desenvolvimento para a hora de sair fora. Qual é a prova? O óvulo fecundado de um casal negro implantado no útero de uma mulher branca, nasce um negro. O óvulo fecundado de um casal branco implantado no útero de uma negra, nasce um branco. Então não é prolongamento do corpo da mulher. Então essas questões transcendem as questões simplesmente do viés religioso. E um outro dado muito importante que é escondido, porque aí sim eu digo, aí eu vou pro viés religioso, o poder das trevas que está por trás disso, é as sequelas incríveis nas mulheres que abortam, seja pelo viés do aborto legal ou ilegal, que ninguém fala nada, certo? A mulher que dá à luz não é por questão de saúde pública. Questão de saúde pública são as mulheres que abortam, independente se é legal ou ilegal. Então, essas temáticas, muito bem colocadas aqui na 93 para esses candidatos, não é apenas uma temática da religião, mas uma temática da vida, uma temática da sociedade, uma temática do bem-estar que vai envolver a todos. Eu sei que tem aqui os colegas, eu vou ficar aqui para deixar os outros aqui também terem a oportunidade de expor suas ideias. Pastor Djalmir. Eu sou um adepto da laicidade do Estado. Agora, o que eu vejo hoje, eu me preocupo muito, é a ateização do Estado. E é esse o grande perigo. Esse tem sido o grande perigo, que a gente precisa ter esse cuidado. E é momento de a gente analisar o contexto político e, como crente em Cristo Jesus, a gente entender para onde a gente vai caminhar, quais são as nossas escolhas, né? E aí que a gente precisa estar atento em relação a isso, porque, como disse o pastor Silas aqui, né, de você querer impor algumas questões, né, por essa visão, por essa ideologia de uma ateização do Estado, é o grande problema que a gente tem que ter cuidado.
JR, o que a gente tem que ver, ter muito claro aqui é que a gente está falando de princípios e valores. Então eu acho que cada um de nós, seja evangélico, seja católico, cristão, que entende os valores da família, que entende os valores da Bíblia Sagrada, não tem como a gente, quando pensar em qualificar o nosso voto, buscar pessoas, seja executivo ou legislativo, que tenham a mesma linha de pensamento que você defende. Princípios e valores, JR, são indivisíveis. Nesses a gente não tem como tangenciar, não tem como cortar princípios e valores. Então a questão do aborto, ideologia de gênero, a escola sem partido, é muito importante que a gente trate isso. Não tem como a gente fazer de forma diferente. Eu tenho uma experiência, pastores, eu vou ser pai agora, no começo de dezembro. Minha mulher está com 7 meses de gravidez. Então, JR, com 8 semanas de gravidez, o pequeno bebê, como o pastor falou aqui, tinha 2 centímetros e 148 batimentos por minuto. Eu chego a me arrepiar, minha pequena Betina. É impossível você ir numa ultra com sentir 148 batimentos por minuto, aquele pulsando lá, escutando aquele barulho, e você achar que não tem uma vida ali dentro. Eu saí dali e pensei, meu Deus do céu, como alguém consegue defender que não existe uma vida aqui com 8 semanas? É por aí que eu acho que a gente tem que raciocinar. JR, o pastor, na sua colocação muito bem, não é? O pastor Dejalmi, ele falou sobre laicidade do Estado. O nosso povo não pode cair no jogo dos esquerdopatas. Estado laico é o Estado que não tem religião, e nós concordamos com isso. Agora, o Estado é laico, mas não é laicista. Ele não é contra a religião. O povo tem religião. Um dos maiores filósofos do nosso tempo, cultuado, reverenciado, admirado pela mídia, o Michael Sandel, da Universidade de Harvard, ele diz assim: as questões religiosas são bem-vindos ao debate, porque você não pode separar um povo de suas crenças e valores. Quem está falando disso não é membro de igreja evangélica, não, é um filósofo. E nós temos que entender o seguinte, JR, o que é o Ocidente? A mais importante tradição do Ocidente é o cristianismo. A formação da Europa e das Américas se deve ao cristianismo. O cristianismo permeia toda a vida do mundo ocidental. Preste atenção a isso, minha gente. Não permita alguém roubar isso. É o cristianismo responsável por proteção à vida e direitos humanos. É o cristianismo que contribui para valorizar a mulher, a criança e o idoso. É o cristianismo que traz a vida em família. As maiores universidades do mundo não foram criadas por comunistas, não. Foram por cristãos. Yale, Harvard, Princeton, Oxford, Paris, Bolonha. E uma coisa, se for para a reforma protestante, aí, meu filho, desculpa, é pá de cal. Aí acabou a conversa, porque a reforma protestante tira o mundo de um modelo medieval para moderno. É a reforma protestante que valoriza o trabalho. É a reforma protestante que permite que homens de classes baixas conquistem riqueza e posição. E vem da reforma protestante a escola pública, não é de comunista, não. Então, o grande jogo hoje, o grande jogo, o pastor aqui colocou muito bem, é o marxismo cultural, que entendeu que não adianta mais pelo poder das armas, como mataram mais de 100 milhões para conquistar as nações. Vamos destruir a cultura do modelo judaico-cristão na sociedade para implantar o modelo humanista ateísta. Essa que é a questão. O jogo é esse aí. Essa questão de erotizar crianças, destruir valores de família, isso não é uma coisinha qualquer. Queer Museu, o pessoal pensa que o nome é bonito, né? Queer deve ser um nome assim, legal. O que é Queer Museu? É a teoria Queer, que no meado dos anos 80, feministas, ativistas gays se uniram com a ideia de um filho do Satanás chamado Herbert Marcuse, um sociólogo, para desconstrução da heteronormatividade. Submeta crianças à erotização, submeta crianças a ridicularizar a religião para destruir essa cultura. Olha, minha gente, a coisa é mais profunda e mais séria do que nós estamos pensando. Pensando que é uma briguinha partidária, que um apoia a esquerda e o outro apoia... Não, nós estamos falando de ideologia que quer destruir nossos valores, quer destruir o modelo que impera no Ocidente. Isso é muito sério. E nessas eleições, JR, amigos, nós não podemos negociar.
Olha, voto de deputado federal e deputado estadual é o voto da representação do segmento social. Voto de senador é o voto do Estado, é majoritário. Tem gente nossa, tem competência, nós não podemos abrir mão. Meus amados irmãos, com muito respeito, pastor não é dono do voto de ninguém, certo? Como também feministas não são dono do voto de mulheres, como também ativismo gay não é dono do voto de homossexuais, como também sindicalista não é dono de voto de operário, eu não sou dono do voto de ninguém. Mas, meu irmão, o voto é uma das armas mais poderosas da cidadania. Olha bem, você não quer votar? Você está dando poder para outro fazer valer as suas ideias. Você não pode abrir mão dos seus princípios, porque o que está em jogo é muito mais profundo do que uma eleição do partido que eu gosto ou não gosto. Está em jogo questões de ideias, de ideologia que querem nortear a nossa sociedade. Você não pode abrir mão. E hoje no Brasil, no estado do Rio que nós estamos, tem gente para ser senador, tem gente para ser deputado federal, deputado estadual, que estão afinados com nossas ideologias. Dentro dessa linha, para estabelecer o raciocínio e ajudar nesse processo, você tem aqueles que vão legislar, que vão construir as leis, você tem aqueles que vão pautar as leis para que elas sejam discutidas ou não. Se esse assunto entra na pauta, volta à pauta, se não volta à pauta, você tem uma forma de conduzir o processo de uma forma que está objetivando que ele seja aprovado e ele é trazido de uma forma muito especial. Por exemplo, quando se fala sobre aborto, que eu acho que é uma coisa que nos une aqui, e temos vários dos nossos ouvintes, e essa é uma fala importante, que quando nós tratamos esse assunto, o senhor sabe disso, pastor Silas, as pessoas mandam inúmeras vezes mensagens contando as suas histórias. Em vários casos, em algum especial, a pessoa contou a história e eu perguntei para ela quando foi. E ela me dizia lá que foi há 30 anos. E a impressão que a gente tem, que é fato, é como se tivesse acontecido ontem à noite, 30 anos depois. Ou seja, uma pessoa que tem esse envolvimento com aborto, até uma pessoa que tem um aborto espontâneo, que o próprio organismo rejeita, que não é uma coisa produzida, não tem uma causa feita externamente, mas é uma coisa do próprio organismo. As pessoas têm traumas. Então, quando esse assunto chega, esse assunto é amplo. Quando se resolve, não, vai ser por 8 semanas, vai ser por 12, vai ser por isso. Quando se estabelece esse número está sendo estabelecido porque há uma agenda, há um propósito. Saber quem produz essa data, esse número, que não é nem um número uniforme, não é nem um número assim, todo mundo escolheu no mundo inteiro. Não, quem é a favor do aborto escolhe 12, outro escolhe 16, outro escolhe 8, escolhe 9. Não há uma uniformidade, ou seja, a despeito de haver uma agenda, não há fundamentação científica, porque se houvesse seria uma única data, uma única semana, o que não existe. Ou seja, quando se estabelece uma agenda como essa, quando se dá espaço na mídia para quem pensa sobre esse assunto, nós vamos identificar que existe uma agenda por trás disso e veja como é importante nós estarmos preparados não apenas para lamentarmos o que foi resolvido, mas para encararmos de frente isso com pessoas que vão poder representar o que pensam os cristãos e até não cristãos que confirmam a tese. Se for procurar o que o muçulmano pensa sobre o aborto, você vai ter muita coisa favorável à permanência da vida, à manutenção da vida, ou seja, quantos filhos eles têm. É incrível isso, a gente observar o quanto isso é importante. Às vezes a minha preocupação nisso é que às vezes dentro das nossas igrejas as pessoas estão perdidas em relação a esses temas, por mais que nós pastores falemos. E o que me chama a atenção, fizemos na nossa igreja uma experiência, fizemos uma classe única e foi feito dado uma palavra sobre isso, a minha esposa mesmo falou sobre o tema aborto, houve um posicionamento na área da medicina, houve um posicionamento jurídico e as pessoas tiveram a oportunidade de fazerem as suas perguntas para conscientizar, porque às vezes eu vejo que falta até no meio do povo de Deus a consciência, porque tem gente que é favorável ao aborto dentro da igreja, por incrível que pareça. E é isso que a gente precisa estar atento em relação a isso, ou seja, quando a gente olha no viés da palavra de Deus é tão claro, mas existem pessoas que não têm essa consciência. E aí eu queria passar mais um ponto aqui importante, o seguinte, que numa época de campanha é provável que você questione o candidato, ele vai dizer que ele é contra, porque quem está perguntando é contra. Então ele responde de acordo com o público. Veja a biografia das pessoas,
Veja o que foi construído, votado, defendido, falado ao longo do tempo, inclusive na própria vida prática. Eu queria dar uma informação que eu acho que é importante ao povo de Deus. Satanás trabalha na ignorância. Quando somos ignorantes, damos poder ao diabo. Por isso que a Bíblia diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Não é por causa do poder econômico, do poder político, do poder de armas. O meu povo, nem pelo poder do diabo. Nós damos poder ao diabo com a ignorância, porque o conhecimento liberta. Então, o nosso povo, lamentavelmente, aí eu tenho que dizer, JR, porque a gente é fácil, estamos com o microfone na mão, ó, molinho. A culpa é de uma liderança omissa, que não se posiciona. Eu, como sou de uma denominação antiga, da Assembleia de Deus, eu vi muitos pastores fazerem 2 profetismos. A política é do diabo e a televisão é do diabo. O resultado é que eu acho, aqui é uma conjectura minha, que o capeta deve ter chegado para Jeová e disse assim, ó, não vai ter briga entre nós não, teu pessoal lá na terra já me entregou. Porque o mundo espiritual trabalha com legalidade, certo? Qual é o resultado disso? Tá aí a política, tá na mão de quem? E a televisão, aí eu posso falar. A televisão mais cara no mundo para programa evangélico é a televisão brasileira. Eu tenho programa em rede nacional, pasmem, em dólar. Eu pago 20 vezes mais do que um pastor americano paga para programa em rede nacional nos Estados Unidos. Só um dadozinho. Então, nós profetizamos coisas, JR, vergonhosas pela total ignorância. Política do diabo? Então vamos rasgar páginas da Bíblia. Paulo fala da cidadania, direitos e deveres. A quem tributo, tributa, a quem honra, honra. A quem imposto, imposto. Romanos 13:7. Atos 16, do 35 a 40, ele diz aí, sou cidadão romano, ninguém vai botar daqui para fora. Jesus não fez menosprezo à cidadania. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E tem outro dado que eu fico vendo os irmãos falarem, mas pastor, a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus. Jesus está falando de prioridade. Só que vamos continuar o versículo. Buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas são as coisas do mundo biológico, sociológico e psicológico. Se não prestassem, o texto ia dizer assim, buscai primeiro o reino de Deus e essas coisas Deus elimina. Ué, a Bíblia está mostrando uma prioridade. A prioridade é o reino, mas ele diz que acrescenta as outras coisas. O povo de Deus tem que entender, JR e amigos aqui, que nós somos seres biológicos, psicológicos, sociológicos e espirituais. Deus trata assim. E quando a gente tenta eliminar um desses mundos, nós estamos como alienados. Esse é o nosso problema, JR. E você está ouvindo aqui, pastores, que no nosso meio tem gente que apoia aborto. Por quê? Influenciado por uma sociedade pervertida e por uma informação errada. Aqui é que está. Falta de quê? De conhecimento, de instrução, de que nós estamos fazendo aqui. Por isso que os meios de comunicação evangélicos têm um papel, talvez, com todo respeito, quem controla, quem tem o domínio, muitas vezes não tem nem a ideia, claro, que está fazendo isso porque sabe, mas a dimensão, é isso que eu quero falar, da grandeza de uma rádio como essa, da consciência ao povo. Isso é um negócio monumental e fabuloso. Sabe, JR, o que você dá, o que você fala, as tuas colocações, a colocação de gente aqui no debate, para que o nosso povo tenha que entender e compreender que o cristianismo é um estilo de vida. Você já viu se o comunista deixa de ser comunista em casa? O comunista é comunista na política, na vida social, na casa dele, no negócio. E você quer que o cristianismo seja só cristianismo dentro da igreja? Isso é a maior estupidez que o povo de Deus pode cair. Ser cristão é ser o tempo inteiro. Eu vou terminar minha palavra aqui agora dizendo uma coisa seríssima para estarrecer. O islamismo vai do radical ao mais radical. O islamismo não abre mão uma vírgula dos seus princípios. Sabe o que está acontecendo com o cristianismo? Nós estamos sendo levianos. Estamos abrindo mão de princípios do cristianismo inegociáveis. E quando nós fazemos isso, o cristianismo vira uma religião. E cristianismo não é religião, é o reino de Deus na terra. Então, aqui é que está a coisa que me choca, que me dói. Nós negociarmos princípios inegociáveis, gente. Que nós não podemos abrir mão, senhores. Por causa de uma paixão igual a de futebol, política.
Oramos pelos irmãos perseguidos por ideologias de esquerda. E aqui dentro, votamos nessa gente e ainda batemos palma para corrupto, porque deu prato de lentilha para o povo de Deus. Que Deus é esse que nós temos? Nós temos um Jeová Jirê? Nós confiamos em quem? No prato de lentilha de uma Bolsa Família, de um governo? Mas que ele pode ser corrupto, bandido e contra nossos valores? Que Deus é o nosso? Que cristianismo é esse? Que nós negamos nossos princípios porque um governo fez um benefício para alguém, minha gente. Nós estamos equivocados, JR. Nós estamos enganados. Povo de Deus, que reino é esse? Que Deus é esse? Ah, pastor, então por que vocês estão discutindo política? Porque eu não deixei de ser cidadão dessa terra. Agora, nossa esperança não é o próximo presidente. Nossa esperança não é o próximo governador. Nós estamos fazendo aqui é um ato de cidadania. Porque nós não somos alienados do processo. Agora, a nossa esperança transcende a isso. Agora, nós não podemos, em nome desse discurso de transcendência, negar a nossa humanidade e negar o que Jesus falou. Venha o teu reino. O reino de Deus já está entre vocês. Mais um texto, me perdoe. Tem 2 versículos na Bíblia que é uma lambada no povo evangélico, no povo cristão. Jesus falou, assim, Mateus 5,16, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Vou parar aqui. Paulo, Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Jesus fala que nós temos que brilhar diante. Paulo diz que nós temos que estar no meio. Estar diante, estar no meio, é estar entre a sociedade. Nós temos que exercer influência nas ciências, nas artes, na cultura, na educação, na política, no legislativo, no judiciário, no executivo, em todos os campos da sociedade. É estar diante e estar entre. E JR, é a gente entender que exercer essa influência que o pastor tão bem disse, o pastor Silas, quando a gente fala principalmente nos legisladores, deputados estaduais, federais, o próprio senador que está lá também representando o Estado, mas também tem a função de legislar, não é só as leis que eles apresentam, não. É também o que eles defendem lá e não deixa que virem leis. Porque a gente tem visto muito nas redes sociais, fala, mas fulano apresentou um projeto só, fulano não aprovou nada, o ciclano aprovou pouco, o outro aprovou muito. Essa mentalidade esquerdopata de querer aborto, ideologia de gênero, eles são muito bem organizados, essa é a verdade, JR, em todas as casas legislativas. E ter gente lá que defenda para que esses projetos não virem leis é tão importante quanto você aprovar uma determinada lei. Então se a gente conseguir acompanhar a política, nós que somos cristãos, no dia a dia, a gente vai conseguir amadurecer um pouco essa nossa mentalidade, entender melhor o papel do nosso representante lá, que não é único e exclusivamente legislar no sentido de apresentar leis, mas que sim defenda os nossos valores, os nossos princípios nas casas legislativas. Acho que essa visão, Fábio, é muito, muito oportuna, até nos ajuda a entender a diferença de um candidato vocacionado, preparado, ou de um candidato oportunista. Isso aí. De alguém que identificou ali uma oportunidade de projeção, ou alguém que já tem uma projeção e está sendo usado por outros. Porque às vezes a pessoa tem uma projeção e ela, se eleita, leva uma turma junto. Então ele está sendo usado. E existe o oportunista, o cara que está a fim de usar a estrutura toda. E existe aqueles que estão preparados. Como é que a gente identifica isso? A gente está falando para um público de evangélicos e não evangélicos. Estamos falando para o Brasil, pela internet, você vê gente do mundo inteiro. Então, quais os critérios assim que a gente pode estabelecer? Evidentemente, a gente aqui tem todo o cuidado e o respeito com as opiniões diferentes, e é bom que elas existam, mas existem algumas coisas que são básicas, assim, que vocês poderiam elencar como assim, fundamentais para um candidato, e especialmente nós estamos falando aqui de legislativo. Não é que estão falando de lei, então não estão falando aqui de estadual, coisas que vão acontecer no nosso estado e que a gente precisa estar acompanhando, gente que vai fiscalizar, gente que vai dar opinião, gente que vai propor ideias e leis, e também criar os obstáculos para que determinadas leis não venham. De igual forma, para ser deputado federal, e de igual forma o Senado da República, que tem uma importância gigantesca nesse aspecto. E este ano
Este ano é o ano em que você elege 2 senadores. E tem explicado isso para o nosso ouvinte: um deputado estadual, um senador, um deputado federal e 2 senadores são eleitos esse ano. Quais critérios, que bases vocês acham que sejam importantes que a gente destaque aqui para o nosso ouvinte, que vocês gostariam de sugerir quanto às qualificações de um candidato para ocupar um posto como esse? A gente já está falando aqui sobre a questão de comprometimento com os nossos princípios. Foi falado isso aqui de forma muito clara. Né? Isso aqui a gente não pode perder de vista, porque representa um segmento, é o nosso segmento. Então, se eu falo assim, ó, esse aqui vai me representar como? Da mesma forma que eu penso, da mesma forma que eu entendo a cosmovisão do mundo, na política, porque nós somos um ser integral. Então isso aí a gente não pode perder a visão, né? E tem que ser comprometido com os nossos princípios. E por outro lado, é algo que tem me preocupado muito nesses últimos tempos. É o seu comprometimento ético cristão. Infelizmente, às vezes aí a gente escorrega e eu tenho muita preocupação. Você tem que olhar e analisar quem é o candidato. Qual é a história dele? Não é? Ótimo. Como você falou assim, às vezes tem aquelas pessoas que estão enganando que ele está usando um discurso, mas você vai olhar a história, olha o histórico dele, olha quem é esse candidato, olha o que ele já fez. E aí, em cima disso aí, você vai olhar que ele não se comprometeu eticamente. Ele não se comprometeu com a verdade. Ele se vendeu por algumas coisas para poder fazer com que ele subsistisse dentro da política. E aí que a gente precisa estar muito atento em relação a isso. Quem é? Qual é a história dele? O que ele já fez? Para mim, esse é um princípio também importantíssimo. Bem, eu concordo plenamente com a colocação. Evidente, tem que haver afinidade ideológica, afinidade de princípios e valores, certo? Isso aqui é a primeira instância. Segundo, JR, se o camarada, como deputado federal e estadual, tem condições de ser. O nosso povo não entendeu que pode votar num irmão e eleger um canastrão. Por quê? Quando você vota num irmão que vai ter 1.000 votos, 2.000 votos, 3.000 votos, o voto é quociente eleitoral. Como é que é formado, né? Como é que é chamada? A nominata. As nominatas são formadas, os profissionais da política que estão mandando em partidos, eles sabem o voto que eles têm, ok? E que não pode ter muita gente acima dele e tem que ter muito mais abaixo dele para poder somar para ele. O povo evangélico não entende isso. Quando você vota num irmão que tem 1.000 votos, 2.000 votos, 3.000 votos, você não está ajudando a eleger esse irmão. Talvez você está tirando de um irmão que por causa de 1.000 votos ficou barrado. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, eu estou falando do estado, é transmitido isso hoje no Brasil. Não vou mudar, desculpa, hoje no Brasil. Esse dado primeiro no Brasil. No Brasil, nós temos gente com condição de ser deputados estaduais e deputados federais na nossa comunidade. Nós temos gente. Se o povo não desperdiçar com bobagem. Hoje, no Brasil, nós temos como eleger, aí não é em todo o Brasil, gente a senador. É só o povo entender isso. Qual é a base ideológica? Evidente que se um político, se o cara já é político, você já tem um olhar sobre o histórico dele. E foi dito muito bem aqui, não é pela apresentação de projetos. Isso é maior bobagem, com todo respeito. É as suas defesas e posições em relação a outros projetos que estão lá. Sua participação no parlamento. Essa aqui é uma questão séria. Se o camarada não é, ele tem vocação para isso? Porque não adianta usar título de pastor. Eu, por exemplo, eu fico muito indignado. Pastor fulano, deputado estadual. Não. É o fulano que é deputado, não é o pastor. Se é pastor, não é para ser. Já começa a encrenca. Se é pastor, meu filho, então você tá dizendo que Deus é pior do que os homens. Porque se Deus é teu patrão, você está usando o título que é divino, porque é Deus que escolhe ser pastor. Então, começa a furada. O cara quer usar o seu título para se beneficiar aqui, esse tá aqui, ó, esse é para tirar. Cai fora, que pastor? Pastor porcaria nenhuma. Se é pastor, tu vai para a igreja. É fulano de tal. Então, tem condições de ser? Tem histórico? É uma pessoa combativa, não sei, não é combativo de temperamento não, por favor. Combativo porque aí não tem graça a isso. Pode ter combativo de temperamento e ser um porcalhão. Então não é combativo de temperamento. Combativo,
tem ideais, se posiciona, não se omite. Esses valores são muito importantes. Agora vai ter uma outra coisa que eu tenho que dizer. Pode ser um irmão que tenha princípios, que tenha valor, que tenha vocação. Aí, com todo respeito, se tiver um partido de esquerda, vai haver uma coisa lá na votação que o cara diz assim, olha, o partido fechou questão. E aí? Dar duas uma. Ou o partido quebra o galho dele para ele não apresentar na hora da votação pular fora, ou ele vai ter que votar. Então, ele vai ter que negar seu princípio por uma ideologia. Não dá, com muito respeito, não dá para votar em irmão que tá em partido de esquerda, porque eu conheço. Meu filho, eu desde 2006 que eu participo de todas as audiências públicas dessas temáticas no Congresso Nacional. Não tem saída, JR. Não tem saída, colegas. Não tem saída, povo de Deus. Se o cara tiver de esquerda, se ele for eleito, na hora que fecha a questão, o partido fechou a questão, ou vai ser expulso, ou então o partido diz assim, cara, vamos quebrar teu galho. Não aparece na sessão, não. E aí? Já está vendido. Vendeu o seu princípio, vendeu suas ideias. Então, isso é muito importante nesse momento. Irmão, você está num partido que defende o quê? É a favor de aborto? É a favor de ideologia de gênero? É a favor disso? Você está na roubada, meu brother. Pode cair fora daí, eu não recebo voto, não dê voto para essa gente. Esses são alguns, sabe, pequenos detalhes, né? Tem vocação, vem um cara, quem é que é? Não sei. Não se expressa, não tem conhecimento nenhum. Vem cá, você sabe como é que é eleito? Você sabe o que é consciente eleitoral? Hã? O que é? É consciente eleitoral. O cara é candidato a deputado, não sabe o que é consciente eleitoral. Valha-me Deus, tenha paciência, JR. Tenha paciência, colega. Povo de Deus, tenha paciência. O cara não sabe onde está o nariz dele. Você sabe o que é uma ideologia? Você sabe o que é ideologia de esquerda? Você sabe quais são os princípios que esses partidos defendem? Não sabe, quer ser candidato, aí não dá. Sinceramente, não dá. JR, uma coisa interessante da gente falar, a gente está falando aqui de princípios e valores, porque é uma unanimidade nossa aqui essa questão. Isso é inegociável, não tem como tangenciar, não tem como a gente cortar isso. Mas é bom a gente entender também que o perfeito veio há muito tempo e deu a sua vida por mim, por você, por todos nós. Então eu quero dizer o seguinte, não existe tem candidatos que eu voto há muito tempo e continuo votando, continuo acreditando. Não significa que eu concordo 100% com tudo que ele vota. Isso é importante também da gente dizer. Mas ele não pode cortar aquela fileira do meu princípio e do meu valor. Mas pode ter uma ou outra votação, eu sou economista, mas até na minha área econômica, que eu pego e digo assim, tem um vacilo aqui, o meu entendimento técnico é que aqui a votação tinha que ser diferente, mas ele teve um entendimento diferente dele, pode acontecer, não é isso que vai fazer eu deixar de confiar nele, a minha representação lá dentro. Então é bom a gente entender isso, porque ao longo de 4 anos, quando a gente começar a acompanhar o dia a dia do político, que a gente votou e é isso que a gente tem que fazer, se você acompanhar o dia a dia, pode acontecer dele não ter votado de acordo com o que você votaria se estivesse no lugar dele, apesar de que você não tem todas as informações que ele tem. Isso é bom que você saiba também. Nós não somos perfeitos. Agora, o cara que você botou lá dentro, a mulher que você botou lá dentro para te representar, ele feriu princípios e valores? Esquece. Não. Pensa bem, você também não está votando ninguém para ser professor de Deus. São 11h40 aqui na 93 FM. Nós estamos sorteando hoje aqui, minha gente querida e amada aqui ligado no nosso debate 93 de hoje, o livro do pastor Silas Malafaia. Silas Malafaia em Foco, o que pensa o pastor mais polêmico do Brasil sobre os mais importantes temas da atualidade. Esse é título e subtítulo da obra. Você pode ganhar aqui, concorrer a este livro, aliás, são 2 livros aqui hoje, encaminhando pra gente pelo nosso WhatsApp aqui 968038319, hashtag eu quero livro. 968038319. Já tem muita gente que quer o livro. Claro, esse pastor? livro eu faço uma coisa, porque eu acho que nós temos que ser pedagógicos. Na parte final, eu dou um espaço para o povo de Deus treinar, se posicionar. Eu fiz um negócio aqui diferente, então eu mostro todas essas questões que eu sempre me envolvi e que são temáticas do povo de Deus, sobre tudo que a gente tá aí, de aborto, de homossexualismo, casamento gay, ideologia de gênero, e vai por aí afora, e deixo no final como é que você se posiciona, para treinar o nosso povo a se posicionar, porque, JR, o grande engano do povo de Deus é pensar, minha rede social só tem 100 pessoas, você está enganado.
Você foi feito para liderar alguma área da vida. Você tem 100 pessoas no teu Face, no teu Instagram? Cara, tu é o cara. Você pode exercer influência. Então, nós temos que treinar o nosso povo a exercer influência na sociedade e parar com essa bobagem que tem que ter milhões para exercer influência. Negativo. Discordo peremptoriamente. Você pode exercer. Então esse nosso livro está em tudo que é livraria leitura aqui no Rio de Janeiro, pode achar, ou no nosso site editoracentralgospel.com. Eu agradeço aqui a direção da rádio, a você, pela permissão aqui. Eu sei que o debate aqui, esse espaço tem regras bem nítidas. Ninguém pode chegar aqui anunciando nada, a não ser que a direção da rádio permita, certo? Foi-me aberta uma concessão que eu me sinto assim honrado pela concessão, porque ninguém pode chegar aqui para anunciar CD, anunciar livros, sem que a direção da rádio dê um ok. Porque alguém pode pensar que isso aqui é comum, chegar aqui porque vai dar um livro, aí o JR vai anunciar. Não. Isso aqui tem a ver também com a amizade e o carinho deles para comigo. Quero agradecer a deferência à minha pessoa, não mereço tanto, fica aqui o meu obrigado. São 11h43. Daqui a pouquinho a gente vai ter aqui algumas informações importantes sobre, inclusive, os passos para a eleição. Temos dito aqui nos últimos dias sobre os passos, a votação, quem é que a gente vota primeiro e depois, a importância de você ter isso anotado, de você ter isso organizado, para que não haja nenhum tipo de pressão, ou mesmo dúvida, ou mesmo apagão que pode acontecer se você tem muitos números e você não está acostumado a isso. Horário de votação, inclusive um ponto que envolve a necessidade de você confirmar a sua zona eleitoral. É muito importante que você faça isso, e você faz isso pela internet. Você tem a Marcela vai dar aqui daqui a pouquinho esse site para que você possa checar isso, saber se mudou alguma coisa, porque tem gente que muda, né? Pode mudar de um ano para outro, de um lugar para outro, então você não tem nenhuma dúvida sobre esse assunto, incluindo também o nosso horário eleitoral, o horário da votação no domingo. São 11h44, essa é a 93 FM. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Estamos recebendo hoje o pastor Silas Malafaia, o pastor Djalmir da Cunha, o economista Fábio Guimarães. Nós estamos falando aqui de um estado, Rio de Janeiro, esse estado extraordinário que nós temos. É bonito, é abençoado, é um estado maravilhoso. O carioca é extraordinariamente acolhedor, é amoroso, é expansivo, é alegre, mas está sofrendo muito. O que pode um governador fazer pela transformação do Rio? Nós conversamos aqui na perspectiva dos legisladores, né? Inclusive a questão que envolve deputado estadual, deputado federal, tem muito a ver com o nosso estado aqui. O que pode um governador fazer pela transformação do Rio no estado de caos que a gente vive hoje, que pensa aqui os nossos queridos ilustres debatedores? Bem, eu acredito, o JR já deu o pontapé da realidade. Nós estamos num caos econômico e administrativo. Se botarmos para governador do estado do Rio uma pessoa incompetente, sem experiência, meus irmãos e meus amigos, eu não sei o que vai acontecer. Eu gostaria só de informar que ser governador não é uma partida de futebol onde você é craque e dribla. Ok? Preste bastante atenção em quem você vai votar para governador. Nós não estamos numa partida de futebol, ou não estamos aqui para eleger o craque da Copa ou o craque da partida. Nós estamos aqui para eleger alguém que tenha competência, experiência e capacidade para governar o caos. Essa é a minha opinião. Você é livre, pense bem. Nós não estamos numa brincadeira aqui de gostar de A ou de B, não é partida de futebol, não é eleição de craque, é quem tem a competência para governar. Eu meço muito as minhas palavras, né? Porque usando esse microfone aqui tem que ter um certo cuidado, né? Eu estou muito preocupado com o cenário político e com essas eleições no que tange a governador. Muito preocupado com o que a gente tem observado do que a direção que a coisa está tomando. Sinceramente, tem hora que eu fico apavorado. Eu tenho colocado para a igreja, vamos orar. A gente precisa orar, tem que analisar, tem que estudar, porque o que eu acabei de falar aqui, a gente precisa estudar e olhar a história de cada candidato. A gente tem que ver o que esses camaradas fizeram. Aqueles que já passaram, aqueles que já de alguma forma se envolveram na política, estuda a história deles.
Para depois de você se posicionar, tendo um entendimento quem você vai colocar lá. E isso tem sido um grande problema, que a turma vai quem tá desse jeito, daquele jeito, na frente, atrás, ele vai no oba-oba, sem analisar o seu contexto. Como nós falamos, olha lá, quais são os princípios dele, qual é a história política desse camarada. E isso tem me deixado apavorado. JR, gestão e gestão. É uma palavra chata, mas não tem jeito. Para todo cargo executivo, ter uma gestão pública eficiente é ponto fundamental. Mas, em especial, ser governador do estado do Rio de Janeiro, neste momento que a gente está vivendo, de caos econômico, financeiro, ético e moral, de rombo de mais de 20 bilhões de reais, de royalties de petróleo flutuante que chegou a um barril de $100, o royalties de petróleo é a parcela calculada em cima do preço em dólar, chegou a $100, foi no fundo do poço a 40, agora a gente está com uma sobrevida chegando próximo de 80, então está dando para de alguma forma melhorar um pouco a arrecadação. Se a gente não tiver uma gestão competente no Rio de Janeiro, o caos que já está instalado, todos nós aqui temos muito medo de como é que pode ficar o nosso estado e a nossa cidade. Não tem mistério, só com uma gestão competente. Outra coisa, a corrupção, ela corrói, ela mata, ela é uma coisa deplorável, mas a incompetência que joga dinheiro público no ralo é tão nociva quanto a corrupção. O teu dinheiro vai embora e mata a gente do mesmo jeito. Só que é mais bonito, é mais politicamente correto eu falar que sou contra a corrupção. Lógico, evidente que sou contra a corrupção, 100% contra a corrupção e 100% contra a incompetência que joga dinheiro público no ralo e mata-se vida da mesma forma. Precisamos de uma gestão competente. Queria frisar aqui, quando eu falo que eu fico apavorado, não é porque assim, porque eu não vejo ninguém. Não, por incrível que pareça, quando a gente olha nos candidatos, a gente vê gente boa, capacitada. Eu vejo. Eu já analisei, já olhei, já me posicionei, já escolhi o meu candidato. Agora, quando a gente olha nisso aí, me parece assim, gente, será que o povo está cego? Porque tem gente boa nesse processo para governador, quando eu olho a realidade do meu estado. Tem gente boa nesse negócio aí, mas parece que o povo não está enxergando gente boa. Nós entrevistamos aqui 4 dos 5 que eram primeiros colocados num determinado tempo, período, é uma forma, na metodologia. E os ouvintes perguntaram muito, isso eu achei sensacional. Como sempre, os nossos ouvintes fazem isso. Eles perguntam, trazem posicionamentos e apertam os candidatos. O candidato sofre aqui porque ele acha que vai ser um papo, uma conversa. O ouvinte pergunta, eu vocalizo e o candidato tem que responder. É lógico que você deixa a pessoa responder, e alguns respondem longo, rapaz, que a resposta podia ser rápida. Ele vai longo, mas o ouvinte está acompanhando, o ouvinte é inteligente. Agora, quanto à questão de presidente, aí é uma outra dúvida. Como um presidente pode liderar nosso país a mudar? Nós vivemos uma série de etapas, é o assunto número 1 das discussões em qualquer lugar. Eu nunca vi uma eleição para presidente com tanta gente, com opinião, falando, se expondo dentro desse assunto. E aí eu queria ouvir os queridos debatedores. Bem, em primeiro lugar, independente do viés ideológico, olha aqui o que eu vou dizer, hein? Nós não podemos votar naqueles que representam o maior esquema de corrupção da história política do Brasil, um dos maiores do mundo. Nós não podemos, gente. Tenha paciência. É um atentado à nossa inteligência. Votar em gente que tem mais de 30 processos. Votar em gente que não conseguiu se reeleger quando tinha um cargo público numa grande cidade do Brasil. Como é que pode um negócio desse? Não dá, não dá. Com todo respeito. Aí se eu entrar no viés ideológico, acabou. Votar em gente que tentou botar kit gay nas nossas crianças, e se não fosse a bancada evangélica e católica pressionando a presidente, tinha colocado, não dava. Tenham paciência, não dá. Quais são os elementos hoje no Brasil? Nós estamos precisando de gente limpa, isso é, nada na sua vida com corrupção. Porque fala bobagem, porque é chato, porque é ignorante. Não é essa a questão. A questão é, 1, vida limpa. 2, patriota. Nós estamos precisando de gente que ame.
vê a fala de políticos. Gente que ame a nação, ô JR, tem que amar essa pátria. Não é só o profissionalismo político. Tem que amar a nação. O povo percebe esse cara que tem gana pelo país e pela nação. Eu nunca vi nenhum questionamento sobre outros candidatos, sobre nenhuma área do país. O que nós precisamos? Nós precisamos de um cara que tem uma liderança forte e que construa uma equipe. Eu tô poupando aqui as minhas palavras, mas vou dizer uma palavra chula, que não tenha rabo preso com esses profissionais da política, ok? Um cara que vai construir uma equipe de notáveis, de capacitados nos postos-chave, porque o presidente é um líder. É isso. O presidente ele vai ter que entender tudo de economia, de meio ambiente, de agricultura, de infraestrutura. Não, ele tem que ter liderança, ok? Ele tem que ter vida limpa para ter moral, tem que ser um cara que ame a pátria e aí vai me desculpar. Quem não ama a família, quem não protege criança, quem não protege vida, aí nós entramos no outro viés. Olha que eu deixei esse viés por último, hein? Eu deixei esse viés por último, que são viés que não é apenas religiosos, são sociológicos, mas que nós defendemos. Então, eu acho que o Brasil hoje vai ter a chance, ok? Trazer de volta aquilo que representa o lixo moral e o lixo da corrupção, ou tentar um novo que ame a pátria, que tenha valores e que pode mudar uma história. Permita-me dizer uma coisa a mais aqui, JR, que eu fico ouvindo o povo de Deus. Pastor, não adianta, Jesus vai vir, o mundo vai de mal a pior. Eu respondo assim, você está querendo dizer para mim que Deus é americano? Deus é sueco? Deus é da Noruega? Deus é da Suíça? Por que, pastor? Porque essas nações não têm o índice de desemprego que nós temos, essas nações não têm a violência que nós temos. Ei, vamos devagar, pecado vai ter sempre. O que nós estamos vivendo na pátria brasileira é insuportável. É insuportável. Eu estava agora há 20 dias na América, um cara com um carrão, aí ele parou num shopping, olha como é que é a reação nossa, JR. Ele parou num shopping, eu saí e deixou o vidro aberto, a eu falei, rapaz, deixou o carro aberto, a e falou, calma, ô Malafa, me chama de Malafa, meu amigo, ô Malafa, nós não estamos no Brasil não, ninguém vai mexer no meu carro não, para deixar tudo aí. Peraí, gente, peraí, JR, que escatologia é essa, povo de Deus? Que escatologia? Então, quer dizer que Deus é americano, é canadense, Deus é da Noruega, porque não tem os índices de desemprego que nós temos, de corrupção que nós temos. Então, não, eu não aceito esse profetismo. Claro que a nossa esperança é Jesus, mas nós podemos ter uma pátria melhor. Vamos lá, JR. Importante a gente saber que a gente aqui discute se a gente vai manter esse processo de continuidade eleitoral que levou a gente num mar de lama de corrupção que a gente vive até hoje, ou se a gente vai mudar. E quando o pastor falou no debate aqui de quociente eleitoral, da importância de você entender o voto legislativo, o voto útil é uma outra dinâmica que nós precisamos entender também. Às vezes você vota no candidato que tem exatamente o teu pensamento. Às vezes você vota em determinados candidatos porque você imagina que aquele ali pode romper com um processo de cultural, um processo de corrupção, um processo que você não quer que o teu país continue. Nós estamos num processo muito complicado no país. Não tem mistério. Ou a gente cessa essa corrupção agora, ou a gente trabalha por essa mudança, ou a gente não sabe onde vai conseguir parar. Inclusive do ponto de vista de liberdade. E é canalice, desculpa a expressão, a retórica que fazem hoje em dia, fizeram em 2006 com questão de privatização e estão fazendo hoje com relação à democracia. Você deixou de ter uma discussão séria e comprometida sobre os valores, sobre as propostas do candidato, e passou a ter uma retórica de que se você votar num determinado candidato, você está indo contra a democracia. Canalice de quem quer esconder o seu candidato e quer fazer com que o povo entre numa retórica. Temos que pensar na questão do voto útil, sim. Eu, desde que tenho noção do meu eu nunca vi uma eleição tão complexa como essa que a gente está vivendo agora. E com a polarização que a gente está vivendo hoje. Eu, como pastor, e eu até dei uma palavra para a igreja essa semana, a minha preocupação são os embates que têm acontecido entre o povo de Deus nas redes sociais,
dos conflitos que estão acontecendo, e a minha preocupação até vem do que vai ser isso depois das eleições. Porque é um conflito, a gente não pode fugir dessa realidade. E eu digo que essa tem sido uma grande preocupação minha. Uma grande preocupação minha. Né? Aonde isso pode levar. Né? E tenho orado e tenho colocado isso diante de Deus. E em relação a essa questão do presidente, aquele que vai liderar o nosso país com mudanças, eu tenho colocado isso muito diante de Deus e tenho orado. E o povo de Deus tem que entender que ele tem em suas mãos o poder do voto. E é por isso que ele precisa analisar tudo isso, colocar tudo isso na sua consciência na hora de fazer o seu voto. E importante também não se deixar levar pelas outras pessoas, porque as pessoas às vezes são influenciáveis. Você precisa ter seu pensamento. Você não tem que ser levado por esse ou por aquele. Às vezes até mesmo por líderes evangélicos que dizem, não, mas esse camarada pensa desse, daquele jeito. Não, para pensar. Eu falo sempre isso. Você que tem que analisar, você tem que entender dentro do seu viés, aquilo que você pensa, aquilo que você crê na palavra de Deus, e você tomar a sua decisão. Quero agradecer a transparência, a sinceridade dos nossos queridos debatedores aqui. É um assunto que envolve a nossa vida. Desde que nós começamos a discutir assuntos do nosso dia a dia aqui, eu tenho dito que o crente anda de ônibus, anda de metrô, anda de trem, ele vai ao banco, ele paga a conta, ele sofre assalto, ele vai para o hospital, ele não consegue entrar, ele não consegue dar entrada. A gente sabe e conhece casos muito tristes de pessoas que têm passado por muitas lutas. Nós oramos todos os dias aqui pela cura dos enfermos, oramos aqui por aqueles que estão com seus corações enlutados, ou seja, a gente sabe que o cristão passa muitas lutas e todo dia a gente sabe que um dia a pessoa está ouvindo a gente, está muito alegre, está em casa, está acompanhando a gente, está dizendo, é isso aí, é isso mesmo, tá. No outro dia ela está passando uma luta tão grande que ela não consegue falar. E a gente está aqui no dia a dia, gente. Rádio é isso, rádio é companheiro, rádio é dia a dia. Então essa conversa aqui de hoje é uma fala bastante importante, pertinente. Eu vou daqui a pouco pedir que vocês se despeçam aqui. Hoje não tem horário eleitoral não, né? Podemos despedir tranquilo. Então vou pedir que vocês se despeçam, dê as últimas palavras aqui para os nossos ouvintes. Mas vamos a algumas informações sobre a questão das eleições. Marcela, vamos lá. Vamos lá, então. O horário da votação é de 8 da manhã às 5 da tarde deste domingo. Então, se prepara aí, se você vai votar antes de ir à igreja ou após a igreja no culto da manhã, de 8 da manhã às 5 da tarde. É importante que você visite o site do TSE, tse.jus.br. Você muito ruim de falar isso. É Tribunal Superior Eleitoral. Se botar no Google só isso não resolve, bota não? Bota só TSE. Mas vamos lá, repete aí, tse.jus.br. Quando você entrar nesse site abrir, vai ter lá, serviços ao eleitor. E aí, logo abaixo vai ter local de votação. Checa isso. Checa lá Checa a sua isso, zona, gente, porque isso pode ter uma sessão. mudança. Por uma questão, às vezes é numa escola, mudou de sala, mudou de prédio, saiu daquela escola para outra escola, e você não pode correr o risco de chegar lá, você chega atrasado, você está saindo de um culto ou outro, porque afinal de contas o crente não vai deixar de ir à igreja, né? Exato. Afinal de contas tem tempo à beça para ir, para retornar, né? Você tem uma eleição que começa às 8 horas da manhã e termina às 17 horas. Entre 8 e 17 você tem um bom tempo aí para poder ir lá. E dá para poder ajustar as coisas aí. Pesquisa isso aí. O que mais que a gente tem aí? Sobre as eleições? Não. Sobre as eleições. Então vamos lá para a ordem dos votos. Atenção que isso é muito importante. A votação, quando você estiver lá, entrou, tá você e a urna só, você vai ter, olha quanto, você vai ter que dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos aqui. Você vai ter um voto para deputado federal, é o primeiro que vai aparecer, são 4 dígitos. O primeiro não é naquela ordem que a gente teoricamente espera. 4 votos, 4 dígitos aqui, deputado federal. Depois, você vai ter a oportunidade de votar em deputado estadual. São 5 dígitos. Olha como é que você tem que anotar, ouvinte. Tem que levar anotado em algum lugar. Levar uma colinha. Uma colinha. Depois você vai votar em senador. Senador são 2 votos este ano. Você vai poder votar em 2 nomes este ano. Não é sempre assim, esses são 2 nomes, então você vai votar, já leva 2 nomes para senador da República, e você tem na sequência o voto para governador, que são 2 dígitos, e o voto para presidente, que também são 2 dígitos. Então, pela ordem, gente, deputado federal, deputado estadual, senador,
governador e presidente. Então, essa é a ordem. Veja como não é uma coisa tão simples, não vai sem estar com a anotação feita, porque corre o risco de na hora H te dar um branco, você esquecer, você não pode sair dali, ei, fulano, me lembra aqui o nome, você não pode, nada disso pode, entendeu? Olha como a coisa é séria. E aí chega lá na hora, de repente anula o voto, faz alguma coisa porque errou, ou então repete um voto, sabe? É muito, muito importante que você tenha cuidado com isso e leve isso de forma muito bem organizada. Pastor Silas falou sobre a colinha. Faz a colinha para você e faz para as pessoas da sua família também, porque aí elas já saem de casa, de repente, ou seu pai, ou sua mãe, saem e esqueci, vai ter esse problema de anulação de voto, você já faz, prepara no sábado e entrega na mão de todo mundo. Muito bem, alguma outra informação sobre esse assunto? Sobre eleição? Então, eleição domingão agora, pois não, Fábio, pois não, claro, microfones abertos, claro. Tem gente que às vezes chega na hora de votar, no dia da votação, e não vai porque não sabe onde está o título. O título não é obrigatório, é bom que a gente já leve um documento seu, identidade, habilitação, passaporte, carteira de trabalho, qualquer documento para votar. Entra nesse site que a Marcela já deu a dica pra gente, ali você pega a sua zona e seção, o local da sua votação, e basta você ir com a sua carteira de identidade. E tem gente que às vezes deixa de votar porque não sabe onde botou o título, não é uma coisa que a gente usa sempre e acaba achando que não pode votar sem o título. Exatamente. Muito bem. O que mais, Marcela? Vamos, quem levou o livro do Pastor Silas? Vamos lá. A Shirleisa da Silva Ferreira, lá de Campo Grande. Olha aí. E o Paulo Maurício Rodrigues de Melo. Esses dois ouvintes, a Shirleisa e o Paulo, vão ganhar então o livro do Pastor Silas autografado. Já vai ter uma dedicatória especialmente para eles, e aí você, ouvinte amado, vai ter qual o prazo para a pessoa vir buscar? A partir de segunda-feira que vem, 5 dias úteis. Muito bem, de segunda a quinta-feira, que sexta-feira é feriado. Muito bem, Marcela Bastos, muito obrigado. Vamos agradecendo aqui a você, ouvinte amado, participando. E os pastores aí, não vai falar? Vamos falar, hein? Aproveita a viagem, fala dos pastores. Vamos lá, os pastores aniversariando hoje, pastor Paulo César Navarro, da Igreja Presbiteriana em Rocha Miranda, pastora Maria Esteves, Igreja Batista Manaim, Campo Grande, e a pastora Edisângela Gomes, da Assembleia de Deus em Cavalcante. Muito bem, muito obrigado, querido Fábio Guimarães. Um abraço, querido. Deus abençoe. Amém. Abraço, é um prazer sempre estar aqui aprendendo, debatendo e conversando com a família 93. Obrigado, pastor Silas, obrigado, pastor Dejalmir, pela aprendizado do dia a dia aqui conosco. Pastor Dejalmir, obrigado, um abraço, queridão. Obrigado, J.R. Vargas, você também, os debatedores, pastor Silas, querido irmão Fábio, você ouvinte. Pare para pensar, analisar, querido, é muito sério esse momento. Analise bem, ore, coloque diante de Deus e tome a sua decisão. Não deixe de votar. Não fale, não vou votar, vote. Pastor Silas Malafaia, muito obrigado. Muito obrigado, JR, também ao pastor Dejalmir, o Fábio, a você que está nos acompanhando. E olha, se eu posso pedir, me acompanhe aí pelo Facebook, Silas Malafaia, o pau canta, o coro come. Eu digo tudo que não posso dizer aqui, meu filho. Sabe, eu digo tudo, JR, porque aqui não dá, né? Aqui tem os limites da lei. Né, imposto, a gente tem que obedecer, a rádio obedece. Ou então me acompanha lá no Instagram, Pastor Malafaia Oficial. Meu filho tem uns videozinhos lindo. Eu tô sendo processado por um partido aí, sabe? Partido é de um candidato aí, o cara do kit gay, estão me processando, pensando que vão me intimidar. Recebi a notificação agora, JR, vou botar num quadro para gerações futuras, minhas e do povo de Deus. Olha só, quando você se posiciona com a verdade, eles te odeiam. Eu não sabia que eu tinha esse valor para eles. Eu achava que para eu não era nada. Mas, negócio assim lindo. Tem uns vídeos lá muito bacana que eu queria. Não é por causa de número, não, viu? Já não tô aqui usando a rádio pra cair que eu tô precisando de número. Não é precisando de número. É por causa de posições que a gente tem que ter. Muito obrigado. Deus abençoe você. Deus abençoe tua família. Deus abençoe o Brasil. O Brasil é do Senhor Jesus. Pastor Silas Malafaia vai orar conosco, nós vamos apresentar todos os nossos temas e assuntos diante de Deus. Estamos fechando amanhã, uma campanha de 21 dias de jejum e oração pelo Rio de Janeiro e pelas eleições no Brasil. 21 dias de jejum e oração pelo Brasil. E amanhã nós entregaremos a campanha na Praça da República, no centro do Rio, de uma forma simbólica. O lugar é simbólico, Praça da República, no centro do Rio. Amanhã ao meio-dia você é convidado da 93 para estar lá. É um momento que não é show, não é um evento, é um momento de oração e de entrega dessa campanha de 21 dias de jejum e oração pelo Rio. Você é convidado para estar com a gente lá. Praça da República, centro do Rio, amanhã sábado
sábado, ao meio-dia, equipe 93 FM, diversos pastores, diversas denominações, num ato profético, ao meio-dia, na Praça da República, no centro do Rio. Você é convidado a orar com a gente. E agora, mais uma vez, nós vamos lembrar dos enfermos, orando pela cura, orando pelos familiares que acompanham e sofrem ali também, orando pelo consolo aos corações enlutados, pelos nossos ouvintes maravilhosos que nos acompanham, por esse estado que nós amamos tanto, por esse Brasil e por essas eleições marcantes na história da nossa República. Vamos juntos orar com o pastor Silas Malafaia. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na tua presença no nome de Jesus. E eu quero apresentar cada um que está sintonizado nessa rádio, gente enfrentando problemas de gravidade, de ordem tal que nós nem podemos imaginar. Gente que não sabe o que vai fazer, que saída, que rumo tomar. Gente querida e amada que está em leito de dor, crise de casamento, crise de família, crise com filhos. Senhor, declaramos na autoridade do nome de Jesus, receba vitória, receba cura, receba milagre. E queremos pedir em favor da pátria brasileira, Senhor, da nossa nação. Queremos te pedir, Pai, fala ao coração do povo brasileiro, abre os olhos do povo brasileiro, para que o povo brasileiro perceba e que o espírito de mentira e de engano seja repreendido da nossa nação, espírito de corrupção, porque nós sabemos que por trás disso está o poder de Satanás. Dê dias melhores à nossa nação, ó Deus, dê homens sérios, honestos, capazes para estarem nos postos chaves, e declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.